Bom dia, galerinha da Marquês, tudo bem com vocês, pessoal do 7º ano? Eu espero que sim, tá bom? A nossa última aula, a gente não tinha essa janelinha, agora que bom que a gente já pode se olhar, né? A gente pode se enxergar, tá tudo olho no olho, não é? Bem melhor. Bem, não falei, não dei as boas-vindas, né? A volta às atividades, infelizmente não é a volta às aulas, à escola, mas é a volta às aulas nas atividades. E eu espero, sinceramente, que todos vocês estejam bem e que a gente possa permanecer assim até o fim dessa quarentena, até o fim do isolamento social, para que todo mundo fique bem na volta realmente às aulas, à escola, que a gente possa se encontrar outra vez, tá bom? A nossa primeira aula foi sobre transitividade verbal. Se você acompanhou, tá por dentro, sabes, né? Que foi uma aula rapidinha, simplesinha, não tem nada de difícil. Por isso, eu dei sequência a essa aula. Essa nossa aula é a nossa aula de transitividade verbal 2. E nós vamos falar sobre transitividade verbal, né? Só que dessa vez não é mais um conteúdo, nós vamos fazer um quiz. Você sabe o que é um quiz? Pensa aí, o que será que é um quiz? É um joguinho, né? Um joguinho de perguntas e respostas. O que eu faço nesse joguinho de perguntas e respostas? Que é isso? Você só responde as perguntas, né? Você pode dizer, né? Eu coloquei aqui o quiz. Você pode dizer se tá certo, se tá errado. E aí você vai conferindo tudo direitinho, se tá certo, se tá batendo com as suas anotações. Como a gente está fazendo uma aula gravada, você tem a possibilidade de voltar na aula passada, de analisar, de fazer, né, suas anotações para ver se está tudo certinho, deixar tudo anotado para não errar, digamos, né, se isso acontecer. E aí é uma coisa, um ponto a seu favor, não é isso? Bem, então vamos lá, vamos começar o nosso joguinho para ver como é que ele funciona? Eu tenho aqui algumas perguntinhas e aí você vai, estou dando esse tempo para você pegar uma caneta, né, pegar um papel e vai anotando isso, porque vai servir para você na revisão, isso vai ser muito interessante. Depois, quem sabe, você volta aqui e analisa tudo direitinho, beleza? Sem mais delongas, primeira pergunta que eu vou fazer para você, coloquei aqui a personagem para você lembrar, para falar sobre verbo intransitivo. Verbo intransitivo é o verbo que apresenta um tipo de sentido. Aí você vai dizer, pera lá, a gente falou sobre 3 tipos de verbo, uns que eram uns verbos independentes, outros que são dependentes de objetos ou complementos, né? E a gente falou sobre esses 3 tipos. O verbo intransitivo é o verbo que apresenta que tipo de sentido? Pensa aí, pensa. Vou te dar alguns minutos. Não, minutinho não dá pra dar, né? Alguns segundinhos. Vou te dar alguns segundinhos, pensa aí, pega as tuas anotações, dá uma olhada direitinho e me responde lá. O verbo intransitivo, ele tem uma das suas principais características, a ideia de, o sentido de. Vamos lá, vamos responder para ver o que é que você está pensando aí. Sentido completo. Acertou quem disse que é o sentido completo. Parabéns, parabéns. Tá bom? Por que é sentido completo? Que é isso? Lembra que a gente falou sobre verbos intransitivos? Se tu olhares lá nas tuas anotações da aula passada, ou voltar na aula passada, tu vais ver o seguinte, que o verbo intransitivo, ele é aquele verbo que é tipo aquelas pessoas independentes. Se não me engano, eu dei o exemplo do verbo falhar, né? Eu disse assim, a máquina falhou de repente. O verbo falhar, ele já tem em si todo o significado, todo o sentido da coisa, da situação. A palavra de repente, ela só acrescenta uma informação a ele, mas na verdade ele dá todo o sentido. Olha, a minha caneta falhou, né? Se a tua caneta falhou, falhou, meu filho. Tá o sentido completo ali, não tem mais o que dizer. Esse verbo é intransitivo. Por que ele é intransitivo? Porque ele não precisa de muita complementação, de muita gente ali para ajudar, de objeto, de ninguém mais, né? Ele vai ali, ele mesmo, por si só, dá o complemento todo. A Casey está falando demais. Faz a segunda pergunta. Tudo certo? Vou lá fazer a segunda pergunta. Vamos lá, rufem os tambores. Verbos transitivos indiretos, eles ligam-se ao seu objeto por meio de uma preposição.
Que isso, Casey? O verbo transitivo indireto, ele se liga ao seu complemento ou ao objeto, né, por meio de uma preposição. Isso aí está... Pensa aí que eu tô te dando um tempo, tá? Eu tô fazendo isso aqui para dar um tempo. Vamos lá, vai acabar o tempo em 5, 4, 3, 2, 1. Respondeu? A resposta é essa, que tá certo, sim, é verdade. Os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complementos. Como é que a gente chama os complementos? Objetos, acertou quem falou objeto. O objeto, ele pode ser direto ou ele pode ser indireto quando acontece a presença da preposição, quando o verbo chama a preposição pro ladinho dele ali, coladinho para se conectar com o objeto, e aí a gente diz que esse verbo é transitivo indireto, né? Por quê? Que é isso que aparecer a preposição. A transmissão de ideias é indireta por causa da preposição que tá lá no meio. Beleza, tudo bem, estou falando demais. Vou passar para a próxima pergunta pra gente não perder muito tempo, tá bom? Porque ainda tem mais perguntas. Olha só, agora te concentra. Em Meninas Gostam de Desenho Animado, o verbo é transitivo direto. Isso é uma afirmação. Será que essa afirmação tá certa ou tá errada, hein, gente? O que tu acha, minha gente? Pensa aí, hein, cara. Será que tá certo ou tá errado? Pensa aí que eu vou te dar um tempo, hein? Vou fazer isso aqui assim, pra dar um tempo pra você pensar, tá bom? Pensa lá e responde pra mim. Tá certo ou tá errado? O verbo gostar, né? Meninas gostam. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Opa, não estou dando resposta, não. Eu já vou passar, tá bom? Vou responder. Respondeu certo quem disse que está errado. Não é transitivo direto, não. Presta atenção aí, viu, cabeção? Não é transitivo direto. Te lembra que todas as vezes que aparece essa preposição, né? Meninas gostam de. Esse de cara, ele é uma preposição, gente. Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto. Com preposição, o verbo é transitivo indireto, tem nem que se discutir. Não dá para dizer que ele é verbo transitivo indireto, a menos que essa conexão entre o verbo e o complemento, seu objeto, fosse um artigo, ou simplesmente se ele não tivesse nenhum tipo de conexão por artigo ou preposição. Aí poderia dizer, né? É direto. Nesse caso, não tem como. Olha o D, gente, gritando ali. D, gosto de desenho animado. Tem como dizer. Então, acertou você que disse que estava errado, tudo bem? Próxima, essa aqui também é difícil, hein? Vamos lá ver se você está prestando atenção. Em Juliano casou. Presta atenção, a pessoa casou, gente. Botei até ali a figurinha bonitinha. O verbo é intransitivo, pois possui um sentido completo. Será que tem sentido completo? Vamos lá, já está correndo o tempo para você responder. Pensa lá. Juliano casou. Quem casa, casa. Será que o negócio está completo? O sentido está completo? Se você acha que sim, você acertou. Tá certo, sim, o verbo tem sentido completo, o sentido tá todo nele. Ainda que eu diga, Juliano casou pela manhã. Pela manhã é só mais uma informação do lugar onde a coisa aconteceu. Porque a palavra em si, o verbo casar, ele dá todo o sentido de tudo, né, gente? Então, acertou quem disse que estava certa, beleza? E aí, como é que você tá indo nesse quiz? Tá acertando tudo ou não? Tá errando, hein? Vai fazendo as anotações para não errar o próximo quiz, tá bom? Verbos transitivos diretos são aqueles ou é aquele cujo complemento, ou seja, o seu objeto, ele não exige uma preposição. Isso tá certo, gente? Será que tá certo ou tá errado? Eu fico aqui pensando, né? Vira e mexe, estou aqui à noite pensando. Será que o verbo transitivo direto é aquele que o complemento não exige uma preposição, né? Essas coisas batem na cabeça da gente de repente. Eu tô dando um tempo, tá? Para você pensar. Então, acertou, né? Quem disse que está assim certa, né? Tá tudo certo, tem problema nenhum. Quando esse verbo ele não exige a preposição, é porque ele é um verbo, né, transitivo e direto, né? Se ele não tem sentido completo, como seria um verbo intransitivo, ele é sim um verbo transitivo direto, ligado ao seu objeto direto também, né? E tá tudo certo aí, olha aí, certo, né? Parabéns. Coloquei uns memezinhos aqui, agora sim eu entendi, tudo faz sentido pra mim, né? Que é isso.
Então vamos ver se faz sentido. Vamos ver se tem aqui mais uma pergunta. A última perguntinha, para a gente não se estender muito. O verbo transitivo indireto, né? Verbo transitivo indireto, o complemento verbal vem obrigatoriamente seguido de uma preposição, tá certo isso? Verbo transitivo indireto e preposição, essas coisas se casam? Casam bem, né? A gente sabe. Se o verbo é transitivo indireta, provavelmente porque tem ali uma preposição sendo exigida pelo verbo, né? E isso acontece sempre, essa configuração, né? Do verbo transitivo indireto e a preposição. Se tem preposição, o verbo é transitivo indireto. Beleza, gente? Acertou, então, quem disse que estava certo. Fim, acabou o nosso quiz. Espero que você tenha acertado. Se você não acertou, espero que você estude mais, porque tem mais, vem mais por aí, mais quiz aí nas nossas próximas aulas, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Beijinho, beijinho, né? E até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!